Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. O primeiro deles, no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Você pode ficar assentado, são apenas dois versículos. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler os versículos 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46, assim diz a palavra de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E o outro versículo é do Salmo de número 56, Salmo de número 56, apenas o oitavo versículo. Salmo 56, o oitavo versículo diz: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Baixe a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos da tua sabedoria. Precisamos da tua direção e orientação. Queremos ouvir da tua voz. Que o teu povo reunido nesta noite possa, ó Deus, daqui sair abençoado, edificado, fortalecido, desafiado pela tua palavra. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Segundo muitos dos nossos dicionários, a dor é um informativo do organismo de que algo não está bem. A dor é um informativo do organismo de que algo não está bem. E é pensando na ideia de que todos nós temos alguma dor, eu quero conversar um pouco com a igreja entre as dores e as lágrimas. Entre as dores e as lágrimas. Eu não sei se você teve alguma dor esta semana. Que tipo de dor que foi? Se foi uma dor leve, uma dor profunda. A verdade é que todos nós temos dores. Eu estou falando aqui da dor física no momento. Mais à frente vamos falar da dor da alma. E essa dor, ela nos incomoda. A dor tira a concentração. A dor tira a alegria. A dor, muitas vezes, nos impede de participarmos de certas coisas. A dor, muitas vezes, nos leva a desistir de certos compromissos. A dor, ela nos convida a ficarmos quietos,
e muitas vezes quietos, muitos acham que nós não queremos sorrir. E não é bem que não queremos sorrir. Nós queremos, mas a dor não nos dá vontade de sorrir. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma fala de Jesus, uma das últimas falas de Jesus na cruz do Calvário. A realidade não foi simplesmente uma fala, foi um brado, foi um grito que eu tenho comigo, expresso por Jesus na hora do seu maior sofrimento. Ele já estava crucificado, ele já havia sido pregado, havia uma coroa de espinhos na sua cabeça, pregos nas mãos e nos pés. E é nesse sentimento, olhando para a situação em que ele vivia, que ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez esse texto que você já tenha lido diversas vezes, ou ouvido diversas vezes, seja um texto, um dos mais enigmáticos da Bíblia. Porque não é um texto misterioso, um texto inquietante, um texto que incomoda ao buscarmos a profundidade da sua compreensão. Todos querem entender. Houve um tempo em que psicólogos, psiquiatras, teólogos e uma afinidade grande de pensadores e cientistas tentaram entender, mas não conseguiram chegar a uma conclusão exata sobre o que passava no coração de Jesus quando exclamou essa frase. Mas nós temos a nítida ideia de um Jesus que revela integralmente o seu lado humano. Ele sente dor, e não é uma dor qualquer, não é uma simples dor, não é uma dor que um analgésico sacia a sua dor. É uma dor que, além de doer físico, dói a sua alma também. Ela não é e nunca foi uma declaração de Jesus como falta de fé, mas sim de alguém que se sente sozinho no alto da cruz, num terrível e brutal sofrimento. É a dor de ter que assumir o erro do outro, é a dor de ter que assumir a causa do outro, é a dor de ter que assumir o problema do outro, o pecado do outro, o sofrimento do outro. Por isso, a ideia aqui de solidão, de abandono, de tristeza, de algo que traspassa o corpo e atinge a sua alma. Essa é a dor de Deus meu, por que me desamparaste? Vamos a uma história real. Muitos aqui leram e leem C.S. Lewis. C.S. Lewis é um ateu convertido ao cristianismo, que passou por uma experiência terrível na vida. Quantos de nós já não leram seus livros e suas histórias? Talvez, se você quiser puxar pela memória, lembre de alguns, como por exemplo as Crônicas de Nárnia, e assim tantos outros livros que esse autor escreveu. E também na área teológica temos muitos textos desse grande autor C.S. Lewis. Lewis conheceu uma poetisa americana que estudava na Inglaterra. Apaixonaram-se, casaram-se e tiveram um profundo relacionamento amoroso. Mas de repente, uma doença e uma dor terrível resolveu visitar a sua esposa.
Era um tipo de câncer violento que tomou posse do seu organismo. A doença foi tão violenta que ela morreu bem jovem, deixando Lewis totalmente desconsolado e em profundo sofrimento. E foi a partir dessa experiência que ele escreveu um texto belíssimo intitulado A Anatomia da Dor, ou Anatomia de uma Dor, uma melhor tradução, na ideia de que ele estava observando o luto a partir da morte da esposa, como era o luto para ele. E ele escreve esse texto, A Anatomia de uma Dor. A partir de sua própria história de perda, de dor, de separação, de ruptura, ele escreve esse texto colocando algo que para nós, quando lemos pela primeira vez, talvez possa causar um pouco de susto e de um impacto até com a nossa fé. Ele escreveu: enquanto isso está acontecendo comigo e com a minha esposa, aonde está Deus? Aonde está Deus diante de tudo isso que eu estou passando? E ele tem uma colocação no seu livro impressionante. Ele diz o seguinte: enquanto você está feliz, tudo vai bem. Você volta para Deus com gratidão, com louvor, com festas, com alegria. Podemos ver Deus ao seu lado festejando com você. Você é recebido por esse Deus de braços abertos. Mas de repente, vá até esse Deus quando estiver em desespero, quando parece que tudo está sendo feito em vão, e você encontrará uma porta fechada, o barulho de uma fechadura sendo trancada 2 vezes, e depois disso um grande silêncio, pois tudo está acabado. Aonde está esse Deus diante dessa situação? Tenho comigo que a franqueza do autor demonstra a nossa própria realidade de vida. Quantas vezes na hora do desespero e da perda, na hora da dor, na hora da ruptura, na hora que as coisas fogem do nosso controle, também, lá no nosso inconsciente, ou por que não dizer também no consciente, não questionamos Deus? Quantas vezes como pastor não acompanhei pessoas que não aceitavam certas perdas em suas dores mais profundas? Quando a enfermidade nos visita e os exames não são animadores, quando o desemprego chega e a despensa fica vazia, quando as vendas caem e os compromissos não podem ser cumpridos, quando o amor vai embora e descobre-se que nunca existiu amor de verdade, quando o luto chega e é hora de fechar o caixão, hora de dizer adeus. São situações da vida que todos nós passamos. Quantas coisas nos levam a questionamentos parecidos com o do autor. E diante da situação, nós temos tão somente 2 caminhos a seguir. A decisão é nossa. Ou nos colocamos como sobreviventes, ou nos colocamos como vítimas da história. Sobreviventes mantêm a sua fé, mantêm a sua coragem em meio às provações, lutam em meio aos entulhos da vida, não perdem a esperança de que Deus continua no controle. Tenho comigo que um dos maiores sobreviventes da história bíblica é o personagem Jó. No capítulo 1 de Jó, entre os versículos 1 e 5, nós temos um resumo da história desse personagem. Havia um homem cujo nome era Jó, homem íntegro e temente a Deus. Tudo perfeito, tinha todos os bens, todas as riquezas, todas as posses, todo o poder,
Uma família com 10 filhos, não faltava nada, os filhos faziam festa todos os dias, ele apresentava o holocausto para que os filhos não fossem punidos por Deus, mas de repente uma avalanche cai sobre a sua vida, perdeu tudo. E no resumo entre o capítulo 1 e 2, o texto diz que ele perdeu os bens, perdeu os 7 filhos, perdeu as 3 filhas, tinha uma esposa rancorosa, amigos que estavam mais preocupados com sintomas do que em ajudá-lo a encontrar a origem da dor. E aí nós vamos encontrando um personagem que para diante dos amigos no meio das cinzas, cheio de chagas, e diz: olha, não sobrou nada de mim. O que sobrou de mim para adorar a Deus? Mas o texto bíblico vai mostrando que ele manteve-se firme e não perdeu a sua fé. Por isso, tornou-se não apenas um sobrevivente daquele momento, mas tornou-se um herói da fé e entrou para a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Mas existe o outro lado. Podemos também nos tornarmos tão somente vítima. Vítimas são aqueles que se sentem impotentes, fracos, derrotados. Sempre o outro é culpado, as coisas são culpadas, as circunstâncias são culpadas. Não assumem uma postura de luta e entregam-se às murmurações e fracassos da vida. Esses precisam aprender que Deus não nos abandona em nossos sofrimentos, pois o nosso Deus é o Deus que promete forças ao cansado e vigor ao desfalecido da vida. Irmãos e irmãs, quando pensamos na ideia da dor, a dor pode nos guiar para a maturidade ou para o desespero. Depende de como trabalhamos com ela. Não é o fato de você sofrer ou de eu sofrer que nos tornamos pessoas melhores, mas sim o que fazemos com a nossa dor. Como administramos, como ela fala conosco e nos ensina a enfrentar a vida. Muitos se tornam piores porque vivem a culpar os outros e a Deus pela situação em que estão mergulhados. Por outro lado, a dor chega sem pedir licença. A dor não está interessada nos nossos sentimentos. Ela vem, ela se aloja em nossas entranhas. Qual o motivo? Estamos tristes, amargurados, choramos, lágrimas são derramadas. A dor, ela entra muitas vezes pela porta do fundo e não pede licença para se alojar na nossa vida e na nossa casa. Foi por isso que o salmista fez essa bela oração, desse salmo lindo, onde ele fala de choro, ele fala de medo, ele fala de insegurança, mas ele diz com toda certeza duas coisas que nós não podemos perder de vista. A primeira é que Deus não ignora o sofrimento humano. Deus não vira o rosto para o nosso sofrimento. Deus não vira o rosto para as nossas lágrimas. Deus não vira o rosto para as nossas dores. Deus está atento ao nosso sofrimento. E a segunda coisa, ligada diretamente a essa no texto que nós lemos, é que Deus recolhe, que Deus guarda e que Deus enxuga no tempo exato todas as nossas lágrimas, aliviando a nossa dor. Quais são as nossas dores? Eu tenho particularmente aprendido, desde o dia 22 de fevereiro de 2010, a administrar dia após dia dores.
depois daquele acidente que os irmãos me ajudaram e que a igreja me acolheu. É difícil o dia que eu não tenho alguma dor. Às vezes, elas não são leves. Às vezes, um remédio só não resolve. Tem dia que está ótimo, e eu dou graças a Deus. Porque, como disse o médico que se tornou amigo, que Deus fez perfeito depois que quebra assim. É difícil ajustar da melhor maneira possível. De repente, as costelas ficam tortas, as cravículas saem do lugar de vez em quando, o braço dói. Mas isso, nós vamos aprendendo a conviver com isso e começamos a rir da dor muitas vezes. É aqui que eu quero chegar. Tem hora que nós começamos a rir dela, porque ela não nos vence. Ela nos leva a pensar num sofrimento de Cristo na cruz que ultrapassou qualquer situação da vida humana. Muitas vezes nosso físico pede para não ir, não fazer, não assumir, se distanciar, ficar quieto, mas Deus vai nos dando lições sobre a dor. Isso se baseia em nossa fé, no nosso crer em Deus que permitiu o sofrimento do seu próprio Filho por nós, em um Deus que nos ama incondicionalmente, que fez gritar do alto da cruz: por que me abandonaste? E talvez a resposta de Deus seja o seguinte: olha, eu não te abandonei, mas eu quero que com essa dor você represente cada vida aqui na terra, cada criatura minha, cada filho e filha, para que entendam o grande amor que eu tenho pela humanidade. Esse Deus que nos socorre nos momentos difíceis. As palavras de Jesus são as nossas palavras em muitos momentos. Momento de luta, de dor, de sofrimento, de inquietação. Mas a questão é o que fazemos com as nossas palavras e como desejamos vencer as nossas dores. É preciso entender que Deus está mais próximo de nós do que muitas vezes imaginamos ou questionamos. E quando nós pensamos nisso, nós sorrimos. A nossa dor é aliviada. Muitas vezes nem lembramos que ela existe. E passamos, e queremos fazer, e queremos trabalhar, e queremos falar do amor de Deus, porque isso é a graça de Deus sobre nós. Ah, irmãos e irmãs, eu não sei quais são as tuas lágrimas, e nem mesmo as tuas dores. Quantos irmãos muitas vezes nos procuram, ou pedem oração diante das situações da vida, mas é preciso entender que muito mais do que a dor física, a pior de todas as dores é a dor da alma. É aquela dor que se distancia de Deus, que se afasta do amor de Deus, que não busca o amor de Deus, que não se curva aos cuidados de Deus, que não obedece a Deus. Essa dor pode não ter cura. A dor física pode ser aliviada, pode ser curada, ou podemos morrer com ela, mas a dor da alma nos levará para a eternidade. Se não houver retorno à casa de Deus, se não houver curvatura ao poder de Deus, se não se prostrar diante da autoridade divina. Por isso, essa dor envolve a nossa própria eternidade, não só agora, mas para sempre. Por isso é que o salmista diz que os nossos dias estão contados. É Deus que tem a nossa vida na palma da sua mão. E esse Deus é o Deus que enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. É o Deus que no meio da dor, Ele vem aliviar a nossa dor, vem dar paz ao nosso coração,
e vem fazer com que compreendamos o grande amor de Deus. Quando lemos o restante da história de C.S. Lewis, percebemos nos seus escritos o quanto ele compreendeu, o quanto Deus estava perto dele. Mas ele reflete nesse texto a realidade de uma vida, a realidade de todos nós. Muitas vezes não admitimos isso, mas os nossos questionamentos são muito parecidos ou até piores em certas situações. Por isso, que nós possamos colocar a nossa dor e a nossa lágrima diante de Deus e ter a certeza de que esse Deus nos carrega na palma das suas mãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e por favor, se puder, coloque-se em pé. Vamos ler todos juntos esse versículo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A uma só voz passamos a leitura desse belíssimo texto, dessa promessa divina. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que isso seja realidade na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome